Estão acompanhando aqui, compartilhando a tela. Então, pessoal, hoje nós vamos começar a estudar esse objeto aqui, que é o inversor de frequência. Inversor de frequência. O motor alternado, qual que é a fórmula para controlar a rotação do motor alternado? Quem vai falar aí para mim? A forma para a gente saber qual que é a rotação do motor trifásico. Qual que é a forma? Não, gente, tem um monte de gente aí, mano. Estão me ouvindo, não? Não, vai, eu só vou procurar aqui nas anotações. Ah, Bruno, você não sabe esse cabeça, não. Aposto que o Thiago sabe. Fala aí, Thiago. Pô, o que eu me lembro é... É o 2 frequência, não é isso? Hein? 2π vezes frequência frequência. vezes 120 vezes pi, não é isso? Quem que falou essa última aí? Foi o Thiago? Ah, a gente falou junto. Fala aí, Bruno. Fala Tá pra ele, bom. Bruno. Vê essa dele aí. Eu tô falando as completas, é do 120, eu não falei 120, não. Então, Eu acho que é frequência vezes 120, não é isso? Vezes número de polo, bagulho assim, não é isso? é uma coisa assim, mas vocês têm que saber essa equação aí de cabeça, né? Não, fórmula, professor, não se grava. A gente tem que saber interpretar, pô. É só isso. Não, senhor. Eu chegar para você e falar, olha, tem um motor aqui, eu quero saber qual a rotação dele. Como é que você vai fazer para calcular? Se eu falar para você, ó, calcula a rotação desse motor aqui para mim, o que você vai me pedir para calcular essa rotação? O que você vai me pedir? Fala, eu preciso de alguns dados. Qual dado que você vai me pedir? Vamos? Vamos. Vai pedir a frequência dele. Peraí, tem que arrumar que apareceu a tela preta aqui. Você vai... Ih, caramba, faltava essa agora. Deixa eu ver se eu tiro essa tela preta daqui. Então, vocês vão pedir o quê? O que vocês vão A gente vai pedir? pedir a frequência, professor. O que mais? Ou a rotação dos dois. A rotação eu quero que você calcule. Ah, tá. Você vai pedir, a equação é 120 vezes a frequência dividido por polos. dividido por número de polos. Essa é a cola aqui, essa é a cola. Viu? Falei que era essa. Isso aí. Valeu, Thiago. Então, eu tenho um motor, está rodando aqui, ó. Aí eu falo para o Thiago, eu quero controlar a rotação desse motor aqui. O que você vai fazer? Ele está funcionando. O que você pode fazer? Ele está ligado na rede aqui, funcionando. Aí eu falo para você, ele está rodando muito rápido, eu quero que ele roda a metade do que ele está rodando. O que você vai fazer, Thiago? Então, professor, lá no terminal, o pessoal, quando eles vão fazer inspeções nas correias, aí eles solicitam que a torre de controle, eles rodem a CT a 10% da rotação do equipamento. Aí, nesse caso, é que eu estou meio com dúvida. É onde entra o inversor, é isso? Esse 10% seria o inversor que faz essa redução? Então, olha aqui, ó. Você está com o motor aqui, tá vendo? O motor
Vamos alimentar o motor aqui, para você entender. Aí eu pego aqui as 3 fases, ligo aqui, o motor é trifásico, né? Pego aqui, ligo. Esse motor está ligado na rede. A rede está fornecendo para ele aqui uma tensão V, está fornecendo uma frequência F. Então o motor está rodando lá. Aí o cara fala para você, ó, Thiago, quero reduzir a velocidade desse motor aí para 50%. O que você vai fazer? Para você reduzir a velocidade desse motor, você tem que ir nessa equação aqui, tá vendo? Se você diminuir a tensão aqui, diminui a rotação, fala você, Thiago. A tensão? Se você diminuir a tensão dele, ele diminui a rotação? Não, né? Segundo a fórmula, não. Segundo a fórmula, não. Exatamente. Segundo a fórmula, você só tem 2 alternativas para reduzir a rotação dele. Ou você mexe na frequência, ou você mexe no número de polos. Você pode mexer no número de polos? O que você Não, acha? também. O motor está funcionando, se você for mexer no número de polos, você vai desmontar o motor, né? Então, o único jeito seu é a frequência aqui, ó. Só que a frequência da rede é 60 Hz. Então, se esse motor estiver ligado direto na rede, você não tem como alterar a rotação dele. Está entendido? Antes do advento aí da eletrônica digital, como é que era a rotação dos motores? Era um motor, tocava um gerador de corrente contínua, esse motor gerador de corrente contínua tocava aqui um outro motor de corrente contínua, porque a corrente contínua, a rotação dele depende só da tensão. Então, os elevadores antes, eles tinham 3 motores. Um ligado na rede, tocava um gerador aqui, e esse gerador você controlava a tensão que ele estava gerando e mandava para o motor aqui, ó, aí você tinha controle de rotação do motor aqui. Tinha uns motores alternados, que eles eram feitos para tensão menor, e aí o gerador jogava uma tensão menor nele aqui, ele tinha outro polo, então ele tinha 2 opções de rotação. Ou então o motor da Lander é um motor que você pode fazer, ele tem dois jogos de polo. Ou você liga um jogo, ou você liga o outro. Para vocês estudarem isso aí com o Mário. Lembra ou não? Então, o motor da Lander, ele tem 2 rotações. Porém, é o seguinte, é degrau. Ou ele tem 3.600, ou ele tem 1.800. Né? Então, era um problema você controlar a rotação do motor. Aí, com o advento da eletrônica digital, foi possível o seguinte: já se sabia que, vou pegar aqui uma lâmpada, encostar a lâmpada aqui, então eu vou pegar aqui uma fonte, aqui eu vou colocar positivo, aqui eu vou colocar um negativo ou fase neutra, tanto faz. Aqui eu vou colocar uma chave. E essa chave eu vou ligar aqui na lâmpada. E a rosca da lâmpada, que é o outro lado, eu vou ligar
aqui. Aqui eu vou ligar o positivo. E aqui eu vou ligar o negativo. Então é o seguinte, pessoal. Se eu pegar esse aqui, esse interruptor aqui, ó, se eu ligar ele e desligar, essa lâmpada, ela acende e apaga. Estão acompanhando aqui o raciocínio? Estão acompanhando aí, Bruno? Daniel, a galera aí, vocês estão acompanhando? Não, acompanhando sim. Tá bom. Então, ó, se eu ligar aqui, essa lâmpada acendeu. Então, eu vou fazer um desenho, representar aqui em gráfico o que acontece na lâmpada aí. Aqui. 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 Então, deixa eu aumentar um pouco esse pulso aqui para ele ficar do tamanho do outro ali. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Apertei aqui o interruptor, dei esse pulso aqui, ó. Apertei de novo, dei esse pulso aqui. Quanto mais tempo eu fico seguro aqui o interruptor ligado, eu controlo esse pulso, isso aqui que é a largura desse pulso aqui, ó. Largura desse pulso. Isso faz o quê, pessoal? Dependendo da quantidade de pulso que eu der aqui, ó, quem estiver olhando a lâmpada, não sabe que eu estou alimentando ela através desse interruptor de pulso aqui. Ó. Porque quanto mais demora esse pulso aqui, mais a lâmpada está acesa. Então, eu posso, através de pulso aqui, ó, da largura desse pulso, ter o mesmo efeito que eu tivesse uma tensão variável aplicada aqui. Ó. Então, isso aqui tem esse efeito aqui. Só que é menor. É muito grande. Deixa eu diminuir. Aqui. 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 Que saco, não deu o que eu queria. Então, pessoal, esses pulsos aqui, ó, eu posso ter um efeito elétrico semelhante a esse aqui. Vou puxar aqui para baixo para ter mais espaço. Então, aqui é positivo, aqui é negativo.
Vou botar a chave aqui e vou mostrar a sequência. Eu estou explicando para vocês aqui como funciona o PWM. Eu já vou explicar na sequência. Aqui eu tenho outra chave. Agora eu vou colocar outra fonte aqui. Para dormir não, hein, pessoal? Presta atenção aí. Aqui. 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 E eu ligo aqui. Aqui é positivo agora. E aqui é negativo. Tal. Sim. Terminar aqui uma sequência. Agora essa aqui. Essa. Mais ou menos assim. Então, pessoal, aqui, ó, se eu vier aqui ligar essa chave, liguei o negativo aqui, e eu vier no interruptor positivo aqui, ó, eu estou dando esses pulsos aqui. E esses pulsos, dependendo da largura deles aí, eu tenho um efeito de uma tensão aqui que diminui, que aumenta e diminui aqui, ó. Essa altura aqui vai depender da altura desse pulso aqui. Então, isso se eu estiver acionando essa chave aqui. E se eu trocar, abrir essa chave aqui, fechar essa aqui agora, eu vou acionar essa chave aqui, eu vou produzir os pulsos agora no negativo aqui, ó. Então, essa linha aqui é a linha de zero, aqui é pulso positivo, aqui é pulso negativo. Então, esses pulsos é o que a gente chama de PWM. PWM. Modulação por largura de pulso. White é a largura de pulso aqui, ó, dessa largura aqui. Modulação
Eu estou controlando a largura, modulando. Então, o PWM é isso aqui. Então, com o PWM, através de pulsos de corrente contínua, eu tenho um efeito alternado da seguinte forma. Eu posso controlar a frequência desse alternado e posso controlar o módulo aqui, o valor. Então, eu tenho controle da tensão e tenho controle da frequência. Entenderam? Que seja PWM? Você entendeu, seu Daniel? Você, Misael. Hein? Entendeu, Daniel? E você, Tiago? Sim, professor. E o Tiago? Entendi, professor, entendi. Ficou bem claro, entendi. Então, agora olha aqui. O problema é ficar ligando e desligando essa chave aqui, ó. Então, com a evolução da eletrônica, apareceu aqui o IGBT. O IGBT, ele é uma chave eletrônica, é um transistor, né? Só que é um transistor de potência maior. Esse transistor, ele funciona como uma porta e ele tem um gatilho aqui, ó. Essa porta só liga, isso aqui só liga se eu tiver um pulso aqui nesse gatilho aqui, ó. Então, aqui no gatilho tem um pulso de valor pequeno. E esse pulso de valor pequeno libera um pulso de valor maior por aqui, ó. Então, eu colocando aqui uma chave eletrônica, que é o IGBT, e eu vou ter como controlar a frequência que vai aqui para a lâmpada aqui, ó. A frequência e o valor da tensão. O valor da tensão vai depender da fonte que eu pegar aqui, ó, né? A fonte que eu pegar aqui e a quantidade de pulso que eu vou dar aqui, a largura desse pulso. E a quantidade de pulso que eu tenho no intervalo aqui vai me determinar a frequência. Se eu tiver menos pulso, isso aqui vai ficar mais curto. Eu vou diminuir a frequência. Se eu tiver mais pulso, eu vou aumentar a frequência. Então, o inversor de frequência, ele funciona por causa dessa tecnologia de pulsos para poder ter o mesmo efeito alternado, só que através da geração de pulsos. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui uma apostila de inversor, né? Então, o circuito do inversor, ele é assim. Vem da rede as 3 fases. Entra num retificador aqui e transforma em corrente contínua. Esse condensador, esse capacitor aqui, é para tirar o ripple, para tirar a ondulação, quando isso aqui é retificado. Aqui, tanto faz eu colocar as 3 fases, como eu colocar 2 só, que ele retifica do mesmo jeito, que eu estou interessado na corrente contínua aqui, ó. Essa corrente contínua, eu posso ligar ela numa bateria aqui, um banco de bateria. Esse banco de bateria fica carregado. Quando faltar a energia da rede aqui, esse banco de bateria continua fornecendo o positivo e o negativo aqui que eu necessito, né? Quando eu tenho isso aqui, é o que a gente chama de no break. Então, aqui para frente, ó, aqui é positivo e negativo, aqui é contínuo. Aqui estão os IGBT, os interruptores. Então, através de pulsos que vêm aqui, ó, T1, T2, T3, T4, T5, tem um cartão eletrônico aqui com um microprocessador, um microcontrolador. Ele manda os pulsos aqui para controlar, ele manda os PWM aqui. Então, aqui, ó, eu saio com a tensão alternada na frequência que eu quiser, que vai depender dos pulsos aqui. E, por exemplo, se eu tiver um hospital, né?
O hospital ele é alimentado com a rede trifásica ou monofásica e alimenta aqui, vamos ver, o centro cirúrgico. Então, aqui não pode faltar energia aqui no centro cirúrgico. Então, tem aqui o no-break, a banca de bateria está carregado aqui. Se faltar alternada aqui, a contínua está aqui. E aqui, nesses cartões aqui, esse contínuo é transformado em alternado e eu saio aqui na rede. No caso aqui, eu estou mandando para o motor, porque eu estou interessado em variar a frequência. Se eu estiver mandando, por exemplo, para um hospital, o hospital a frequência é constante. Então, o controle aqui é mais simples. Se eu vou controlar a velocidade do motor, eu tenho que ter um outro programa aqui no microcontrolador. Entender essa parte aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a essa parte? Professor, desculpa, mas você pode explicar de novo para mim, por gentileza? É quem está falando? É o Bruno. Você está ouvindo direito aí, Bruno? Tô ouvindo. Então, Bruno, conforme eu expliquei aqui atrás, né, o chaveamento aqui, ó, você produz pulsos, né, PWM, e esse pulso produz uma tensão equivalente a uma tensão alternada. É pulso de corrente contínua, mas o efeito elétrico é como se fosse uma tensão alternada variável e a frequência você pode controlar. Então, o circuito do inversor, que é o mesmo do circuito de um no-break, né? Essas lâmpadas que você às vezes entra no prédio, no shopping, em algum lugar, falta energia e a lâmpada acende, por quê? Duas fases aqui, ó, ligado, retifica, o capacitor tira a ondulação, em paralelo aqui com o capacitor é ligado uma bateria. Então, essa bateria está fornecendo positivo e negativo aqui e está sendo recarregada. Se faltar energia aqui, ó, a bateria está fornecendo aqui do mesmo jeito, né? Então, essa tensão contínua, ela chega aqui, ó. Então, quando esse aqui é positivo, aqui é negativo. Então, isso aqui é trifásico. Então, se eu ligar esse transistor aqui, ó, eu vou jogar positivo nesse ponto aqui. Esse aqui está desligado. Porque se eu ligar esses dois aqui, eu dou curto, que é positivo e negativo. Então, se eu ligar esse aqui, eu estou jogando positivo aqui. Se eu ligar esse aqui, eu estou jogando negativo aqui. Então, eu alimentei aqui, ó, tá vendo? Alimentei uma bobina do motor. Se eu fechar esse aqui e esse aqui, ó, se eu fechar esse, ela entra, sai aqui, ó, eu fecho esse aqui, ele sai aqui, tá vendo? Então, através do gatilhamento desse transistor, eu fico fornecendo tensão aqui, trifásica aqui, né, na frequência que esses gatilhamentos desses transistores aqui mandam. Entenderam? Então, é tudo eletrônico que faz essa variação, né? Tudo eletrônico, porque esse transistor aqui ele é uma chave, mas é uma chave eletrônica, né? Ela precisa de ter um pulso aqui em T1 para ela poder conduzir. E esse pulso em T1 aqui, ó, que é esse pulso gerado aqui, esse PWM, a tensão dele, a corrente dele é baixinha, né? Porém, ela entra só liberando aqui essa chave aqui, então essa corrente aqui é mais alta. O IGBT, né, é um transistor que ele tem capacidade de corrente maior, então por isso ele pode funcionar como chave, ele pode alimentar motores menores e motores maiores também. Se for para no break, ele pode alimentar cargas maiores e cargas menores. Compreenderam? Então, essa aqui que é a tecnologia de você alterar a frequência e a tensão aqui, ó, na saída desse circuito aqui. Então, vai depender do gatilhamento aí, T1, T2, T3, T4, T5, T6 aí. Você tem 6 transistores.
Então, a tecnologia do inversor de frequência está baseada aqui. Como eu posso variar a frequência aqui? Se o motor, a rotação do motor, ela depende da frequência, então eu coloco aqui uma frequência baixa, vou rodando esse motor aqui, né? Eu posso ir acelerando ele lentamente, fazendo uma curva, eu posso já jogar ele numa determinada velocidade aí. Então, a tecnologia do inversor é essa aí. Tá certo? Ok, Bruno? Entendi, agora entendi, professor. Então, aqui agora, ó, aquele desenho que a gente fez aqui, esse desenho aqui, né, ele está aqui, o mesmo desenho, de uma forma melhor desenhada. Então, está aqui os pulsos, a largura do pulso aí, ó, a largura do pulso é essa aqui, ó. T1 mais T2 formam um pulso aqui, ó. T1 é o pulso alto e o T2 é baixo. T1 é ligado, o T2 desligado. Né? Então, a quantidade de pulso que eu jogo aqui num período de tempo, eu vou determinar a frequência, eu vou determinar a largura aqui desse pulso. Então, eu estou transformando corrente contínua, pulsante, em corrente alternada aqui, ó. Essa que é a tecnologia do PWM. Pulse Wide Modulate, modulação por largura de pulso. Então, aqui, esse Professor, gráfico... Oi. Fala. o inversor de frequência, ele transforma a contínua em alternada. O circuito retificador transforma a alternada em contínua, é isso? Aqui, ó, Daniel, o inversor de frequência é todo esse circuito aqui, ó. Ele pega a tensão alternada, transforma em contínua. Depois ele pega essa tensão contínua, volta com ela para alternada, só que com outra frequência, né? E ela é uma alternada que ela é feita através de pulsos, conforme está mostrando aqui. Entendi. Perdão, professor. Então, assim, ó, o inversor, ele transforma. Para mexer na frequência, ele transforma a contínua em alternada, e depois a alternada em contínua. Ele transforma a alternada em contínua, depois a contínua em alternada. Ó, Falei errado. Obrigado, professor. Ele pega a alternada da rede, transforma em contínua. Depois ele pega essa contínua, volta com ela para alternada, aí você pode controlar a frequência. Só que essa alternada, ela é formada por esses pulsos aqui, ó. Tá vendo? Que tem um efeito como se fosse alternado. Entendeu, Daniel? Agora eu entendi a definição de inversor. E esse componente aí, IGBT, que o senhor falou, um outro professor aí, ele explanou para a gente, ele falou IGBT, apareceu na explicação dele, mas ele não conseguiu definir o que era. O senhor já deu uma luz melhor aí para mim, eu consegui entender mais. O IGBT, na verdade, ele é um transistor comum, só que tem capacidade alta de corrente, entendeu, Daniel? Porque essa corrente que vai para o motor aqui é uma corrente alta. Então, esse IGBT é um transistor que tem capacidade de corrente alta, mas ele é igualzinho um transistor comum. Ele precisa de ter sinal na porta dele aqui, ó, para ele poder ter corrente de emissor para coletor. Então, professor, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nesse processo da alternada se transformar em contínua e da contínua se transformar em alternada, a corrente se transforma também na mesma proporção? Sim. Ela vai mudando, ela também conforme, né? Sim. Ou só no final, só na parte da alimentação do motor é que a corrente é definida como a corrente realmente nominal do motor? Não, a corrente ela é fruto da tensão, certo, Danilo? Se não tiver tensão, não tem corrente, mas se tiver tensão, Sim. tem corrente. Então, aqui, ó, a tensão, ela é originária desses pulsos aqui, tá vendo? E esses pulsos, quem fornece é o IGBT.
Então, a corrente que vai para o motor, ela passa por esses pulsos aqui, ó. Acontece o seguinte, tem os pulsos de controle, que são esses aqui, ó, T1, T2, esses são os pulsos de controle. E eles são pequenos, agora esses pulsos aqui são proporcionais, eles são igualzinhos a esses pulsos de controle, só com capacidade de corrente maior, porque ela que vai para o motor, tá vendo? Compreendeu? Esse pulso aqui, ó, ele vem do cartão de controle. Ele vem do cartão de controle, é um pulso aqui pequeno, pequeno assim, em corrente, mas ele que libera o pulso grande aqui, ó. Então, a mesma coisa que acontece com essa corrente pequena aqui, acontece com a grande. Então, a corrente que vai para o motor, ela passa por esse transistor, por esse IGBT. Por isso que ele tem que ter capacidade de corrente alta. Ele não pode ser um transistor comum, porque a corrente que vai para ele é alta. Entendeu? A corrente que vai passar por ele depende do motor. Beleza, entendi, professor. Se o motor for um motor pequeno, fraco, essa corrente é fraca. Mas se for um motor parrudo, essa corrente é bem considerável. Entendeu? Beleza, obrigado, professor. Então, o inversor, ele é simples. O circuito dele é simples. Pega a alternada, transforma em contínua. Essa contínua é transformada em alternada de novo, só que uma alternada pulsante. Uma alternada assim, ó, feita de pulsos. E Professor, posso fazer outra pergunta? Quantas quiser. O que vai fazer, eu também, uma vez que eu tenho esse inversor de frequência, eu tenho como manipular, como moldar um aumento eu posso subir ou abaixar a tensão e, consequentemente, a frequência e, consequentemente, a corrente. É isso, professor? O que vai determinar essa mudança de mais corrente ou menos corrente, mais tensão, todo o processo, tensão, frequência e corrente, são esses pulsos que o senhor está explicando agora? Isso, são esses pulsos. E esses pulsos, Daniel, é que controlam, porque aqui é o seguinte, o motor para rodar, ele, na verdade, quem tem que fazer o motor rodar é o fluxo magnético. E esse fluxo magnético, ele depende da corrente. A corrente, por sua vez, depende da tensão. Então, essa largura de pulso aqui, ó, essa largura de pulso aqui, né, ela controla a tensão para poder a relação entre tensão e frequência ficar constante, porque o fluxo magnético ele depende da tensão e da frequência. Então, o fluxo magnético é que faz o conjugado do motor. Então, o conjugado, porque o motor aqui, ó, vou botar aqui para eu pegar uma figura para mostrar. Não sei. Não é aqui, é aqui. Está aqui o nosso amigo motor. Professor, assim, ó, professor, a grosso modo, o que eu perguntei para você, assim, conforme eu aumento ou diminuo esses pulsos, que deve ser um circuito eletrônico, deve ter um jeito, uma programação que eu vou aumentar ou diminuir, eu vou fazer com que a tensão aumente ou diminua, eu vou fazer com que a frequência também mude e, consequentemente, eu vou acelerar ou frear o motor. O inversor de frequência é isso? Isso mesmo. Obrigado, professor. Obrigado. Isso mesmo. Só mais uma coisa que eu queria te mostrar aqui, Daniel. O conjugado é a força do motor aqui, tá bom? O conjugado é a força do motor aqui, ó. Então, essa força do motor, ela depende da corrente que vai passar aqui no motor aqui, porque é o motor que mantém o fluxo magnético. Então, o lance do inversor de frequência é exatamente o que você falou. Eletronicamente, ele controla a tensão e a frequência para o conjugado aqui, ó, ser constante. Por exemplo, se você aumentar a frequência, você tem que diminuir a tensão para compensar, para manter o mesmo fluxo. E ele faz isso eletronicamente. É exatamente o que você falou. Entendeu? Então, o circuito do inversor é esse aqui, é simples.
retifica e depois vai para o IGBT aqui, o IGBT é gatilhado. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o circuito dele, já mostrando o controle do IGBT aqui. Ó. O IGBT está aqui, o microcontrolador que manda os pulsos aqui para o IGBT está aqui, ó. Então, o IGBT está aqui, ele recebe sinal do microcontrolador. Então, a alma do inversor está aqui, né? Esse microcontrolador, ele recebe algumas informações de fora aqui para você poder fazer a programação dele. Isso aqui é o IHM. IHM é interface homem-máquina. É para você poder ver alguns parâmetros aqui do motor, corrente, frequência e etc. Você pode monitorar aqui, né? Porque o microcontrolador que manda. Então, isso aqui é um cartão eletrônico, que tem essa parte aqui, ó. E essa parte aqui é uma eletrônica embarcada mesmo dentro dessa caixa aqui, ó, desse objeto aqui. Certo. Ô, professor, dentro de uma CLP pode existir um inversor? A CLP, ela faz também o papel do inversor de frequência? A CLP, Daniel, é aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Dentro do CLP tem um microcontrolador aqui, ó, igualzinho o Arduino, igualzinho o 5051. Isso aqui é um microcontrolador ou um microprocessador. Dentro do CLP tem isso aqui. Mas o CLP, ele tem os periféricos dele, porque se você observar, o CLP, ele recebe informação, processa e manda a saída. Aqui, ó, isso aqui recebe informação aqui, algumas informações, processa e manda controle para o IGBT aqui. Então, essa placa aqui do inversor, o microcontrolador, ele é dedicado para uma função. No CLP, ele é dedicado para outra função. Ele tem mais saídas, porque ele pode alimentar um monte de coisa. Nesse caso aqui, a saída do microcontrolador vai alimentar só o IGBT aqui. Então, o inversor de frequência, ele não pode ser um CLP, e o CLP também não pode ser um inversor de frequência, porque o CLP não tem IGBT, entendeu? Ele não tem IGBT, então ele não tem como chavear a corrente mais alta. E por sua vez, o inversor aqui, ele não tem saídas para poder alimentar cargas como tem o CLP. Não sei se te esclareceu aí. Não, perfeito, professor. Essa foi uma das melhores aulas que você já me deu, porque eu sempre tive muita dificuldade de entender o inversor de frequência e nos outros momentos que foram abordados, alguns professores tentaram explicar, eu não entendi. Agora eu realmente entendi o que é e para que serve. Obrigado. Então é o seguinte, aqui nessa apostila aqui, ó, tem um tratamento aqui. Essa apostila aqui tem uma que é a Sony. Deixa eu ver. Ô, Daniel, então tá devendo uma pinguinha aí pro professor, hein? Uma não, entender. Duas, vou trazer uma da boa para ele. Essa apostila aqui, ó, eu vou pôr lá na pasta de arquivo para você ver. Ela é um resumo, mas tudo bem. E então, ela tem aqui, ó, tem uma parte aqui que tem um tratamento mais teórico, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma aplicação aqui para você ver como que você dimensiona, ó, dimensionamento do inversor. Então, aqui tem umas informações aqui. Depois a gente vai voltar nessa apostila aqui para ver essas partes aí. Mas hoje é para vocês entenderem a técnica de funcionamento do inversor. Então, ele é esse objeto aqui. Aquela placa que eu mostrei para vocês fica montada aqui dentro.
Deixa eu aumentar aqui para ver aqui. Fica montado aqui dentro, né? Aqui saem os 3 fios que vão para o motor, saem daqui de dentro, eles são ligados aqui, ó. Todos os 3 fios são ligados aqui no motor. Então, quando o motor é alimentado com CLP, não tem negócio de painel com relé térmico, com botoeira, não tem nada disso. O próprio CLP alimenta o motor aqui, o circuito dele já faz a proteção térmica do motor, né? O próprio IGBT aqui tem circuito e sensores aqui para saber se a corrente que está saindo, deixa eu ver se tem aqui para mostrar, não quero entrar, ó, isso aqui é a placa dele com um pouco mais de detalhe, mas eu não estou querendo mostrar nessa aula não, estou querendo deixar para outra para não confundir muito vocês. Isso. Eu fui diminuir, sumiu tudo. Sumiu. Deixa eu achar aqui, pessoal, que sumiu aqui. Essa postilha aqui é maluca. Sumiu. Sumiu. É que essa é a apostila de Ouro Preto, né, professor? Pois é, sumiu aqui. Bom, deixa eu lá para Professor, eu queria mostrar isso aqui. Fala, pode falar. não, essa avisação que eu vou me retirar da aula, tá? Como é que é? A nave já bateu. Não entendi. Eu vou me retirar da aula, beleza? Ah, tudo bem. Então, pessoal, esse aqui é o CLP, tá vendo? Então, ele tem aqui um botão de liga, um botão de desliga, tem aqui uns parâmetros aqui que a gente vai ver com calma, tem um manual como é que a gente opera isso aqui para parametrizar o motor, porque uma das vantagens do CLP é que eu posso, eu não tenho, viu, Daniel? Você tendo um CLP para partir o motor, você não tem mais aquele problema de corrente de partida do motor, 9 vezes a corrente nominal, aquele tranco que dá o motor na partida. Você Equaliza, ele... Eu não sabia, o CLP ele consegue equalizar, ele consegue partir ele sem esse pico? Sim, eu vou traçar uma curva aqui para você ver como é que é a curva de partida dele. Aqui, ó. Aqui você tem a frequência, né? Esse eixo aqui você tem a frequência. Você variando a frequência, você está variando a velocidade, né? Por aquela equação lá. E aqui você tem a velocidade. A velocidade aqui. Então, a rotação máxima do motor é na frequência da rede, de 60 Hz, porque ele é feito para uma rotação máxima de 60 Hz, senão você estoura o motor, né? Então, aqui, ó, aqui é 60 Hz. Então, vamos dizer que seja um motor aí para 3.600 RPM, a velocidade dele. Então, está aqui. 3.600 RPM. E aqui a frequência de 60 Hz. Aqui, ó. Então é o seguinte, qual que é a grande vantagem do motor? Você pode ir controlando a frequência dele, você pode subir a rotação dele conforme essa curva aqui, tá vendo, Daniel? A frequência que você colocar aqui, você tem a rotação dele. Então, você pode partir o motor lentamente, levar ele até na rotação nominal. Se você não quiser ir na rotação nominal,
você pode trabalhar numa outra rotação aqui, dependendo da frequência que você seleciona aqui na programação dele. Entendeu? Então... Entendi, professor. Novidade também. Não sabia que o CLP tinha essa característica. Então é o seguinte, o motor que é acionado com o inversor, a durabilidade dele é maior porque ele não leva esse tranco de partida, o rolamento dele não, né? Porque esses trancos de partida, quem paga o pato é o rolamento, né? O sistema de acoplamento do motor com a carga pode ser um sistema mais simples, porque não tem esse tranco do motor na carga, né? E ele tem uma questão, como a baixa rotação, ele em baixa rotação, a corrente dele é alta, porque ele tem que manter o torque, ele esquenta, né? Então, o motor para trabalhar com inversor de frequência não pode ser um motor comum, não. Ele tem que ter um sistema de ventilação mais adequada, porque em baixa rotação tem os motores que tem até que vir com um ventilador acoplado nele aqui, ó, se ele for para trabalhar em baixa rotação, para poder fazer a refrigeração dele, entendeu, Danilo? Então tem essa questão do inversor de Beleza. frequência, né? Não sabia também. Se você colocar um motor comum nele aí, e for trabalhar em baixa rotação, você pode ter risco de perder o motor. Se for para trabalhar numa rotação um pouco mais alta, que é a própria ventilação dele já faz a refrigeração, se não, se for para trabalhar em baixa rotação, você tem que, por exemplo, o motor aí de correia transportadora, né? Que ela começa devagar e ela pode andar um tempo considerável em baixa rotação. Então, o motor tem que ter um ventilador acoplado nele aqui, tá? Entendeu? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, o uso do inversor de frequência, você não precisa fazer essas ligações estrela-triângulo, partida indireta... Nada disso. Ele dispensa tudo isso. Dispensa tudo isso. Não precisa de ter contato de selo, essa coisinha, não precisa nada disso, porque quem aciona ele é o inversor. Entendeu? Por isso que eu falei, o motor que é acionado por inversor, o painel dele não tem aquela coiseira de relé térmico, contator, estrela triângulo, que é só isso aqui, ó. Entendeu? Ô, professor, mas assim, ó, a nível didático, mas a nível prático, não é usado porque é muito mais caro o inversor? Por que a gente ainda tem bastante coisa do jeito antigo aí, do comando? Um pouco por desconhecimento que tem novas tecnologias, né, Daniel? O mercado é um negócio complexo, né? Porque se você pensar bem, o inversor ele tira de circuito uma série de componentes. Contator, chave, não sei. Exato, e mão de obra para montar esse painel também, né? Mão de obra, manutenção, isso tudo. A manutenção do motor cai muito, né? Porque ele não tem tranco mais, o motor trabalha aliviado, né? Então, e aí é o seguinte, para trabalhar com inversor de frequência, se for uma instalação robusta, por exemplo, uma bomba de prédio aí, uma bomba de drenagem de subsolo de prédio, tá certo, Danilo? Que via de regra, os caras, quando projetam essas salas aí, colocam os painéis lá embaixo, lá perto da bomba também, né? Porque se eles colocassem a sala elétrica dessa bomba, o local que vai mandar a alimentação dessa bomba, o inversor pode ficar lá em cima, lá fora do ambiente onde está a bomba aqui. Porque se ele ficar no ambiente onde está a bomba, muita umidade e tal, isso aqui estraga. Então, isso aqui é um equipamento que ele não tem a robustez para trabalhar num ambiente assim, mais degradado, digamos assim. Então, quando vai utilizar um inversor, o projetista tem que prever que ele tem que ficar num local em melhores condições, né?
Porque isso aqui é um circuito eletrônico, tem aqui dentro, compreendeu? Mas aí é o seguinte, o cara tem que saber programar, tem que saber mexer com o inversor, e muita gente não sabe como é que é, né? Não, entendi. Ô, professor, eu estou dando uma olhada aqui da apostila. Essa apostila que o senhor está trabalhando aí, eu vou até baixar ela. Ela é a nossa aula de eletrônica, SCR, TRIAC, é o que a gente está fazendo de eletrônica. Não é uma apostila de elétrica. O senhor postou ela só por causa do inversor e dessa aula de potência, né? De controle, né? Isso. Ela travou aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela de novo aqui. Eu não sei o que houve com ela aqui. Ó, na minha máquina, que é uma porcaria, ela abriu, viu? Vou fechar ela aqui e abrir de novo. Porque esse negócio de computador, ele descobriu uma coisa. Se você coloca esses programas de banco, eles instalam um programa aqui que funciona... Trava tudo. Não, é para segurar, ele trava, entendeu? Esse programa de banco trava o computador da gente. Olha o que ele está fazendo aqui. Até o celular dá umas travadas, professor. Então, até o celular. É por razões de segurança, né? Eles têm um... Deixa eu ver se ele fica calmo aqui para eu abrir de novo. Ah, professor, mas ó, se eu tiver qualquer problema aí de banco, passa a conta, a senha para mim que eu te ajudo, resolvo, viu? Não, eu já passei para o Bruno, entendeu? O Bruno já não é bom. O Bruno é o meu Bruno lugar. é rico, professor. O Bruno não precisa de dinheiro, não. O Bruno é que é meu secretário agora. Deixa eu ver se eu acho onde que está essa porra dessa postinha. Eles cantam na paz aí. O que é? Já tá tudo acordado com o professor, entendeu? O professor tem uma porca cheia de ouro em tal da casa dele, mano. Que nem na moda antiga. O banco é só disfarce. Ué, rapaz, que estranho. Olha aqui, o computador aqui, o F e o G aqui, ó, sumiram. Olha que legal. Ficou só o CD. Legal não achei graça nenhuma. Bom, então, pessoal, eu vou ter que abrir aqui, vamos ver. Algumas intervenções nele. Bom, o que eu preciso entender no inversor de frequência e assimilar isso com um motor elétrico trifásico. Tá vendo que Deixa eu ver se eu consigo operar o danado. Esse começo aqui é o cara falando, vou pular aí. Então é o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui, vou ver se eu consigo colocar na pasta de arquivo lá, não sei se ele carrega. Só para vocês. Vemos na prática como que é esse da configuração. Está ouvindo o som, Daniel? Está ouvindo o cara falar? Assim. Tranquilo, professor. Então tá, então vamos ver. Tá? Desse inversor de frequência, que no caso é o CFW aqui da VEG. Vem aqui na bancada comigo. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, e aí é uma particularidade desse modelo de inversor de frequência, é que eu preciso primeiramente habilitar no inversor de frequência a possibilidade de fazer as edições manuais, tá? Então, por exemplo, eu vim aqui na programação, vou escolher um parâmetro. Primeiro vamos entender como é que funciona a lógica de programação aqui nesse inversor como um todo, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, um LED chamado parameter, né, que é de parâmetros, um outro de value, ou seja, valores, e o display seta para cima e para baixo, o P de programação e o 0, 1 e 0 que seria ligado e desligado, correto? Quando eu pressiono o P aqui, ele vem para parâmetros ou para valor, não é isso?
Vou clicar aqui em parâmetros e vou navegar nas programações. Quando eu quero acessar um parâmetro como um todo, por exemplo, parâmetro número 2, eu quero acessar ele, eu clico no P de novo, aparece o valor do parâmetro 2 que eu acabei de navegar. Quero sair daqui dos valores, eu clico no P e navego novamente. Legal? Primeira coisa que eu tenho que fazer é vir no parâmetro 0, clicar aqui, ó, vou vir aqui no P, ele vai acender o LED verde aqui de valor, vou colocar aqui ó, um valor 5, o que é esse valor 5? No parâmetro 00, o valor 5 seria a senha de desbloqueio, vamos dizer assim, do inversor, para que ele permita com que eu faça os ajustes dentro da programação. Então, pessoal, das questões do inversor aqui, ó, é esse parâmetro 5 aqui. Né? Esse parâmetro 5 é onde que a gente coloca uma senha, que ele vem com a senha de fábrica. E é bom a gente trocar essa senha, colocar uma outra senha e guardar, para evitar que o pessoal chegue aqui, né, que essa senha aí é fácil de saber, vai no manual ver, que é a senha de fábrica, aí o cara pode mudar os parâmetros, aí. Principalmente em época de obra, aí os caras fazem de sacanagem. Então, essa senha aqui, ela impede que você faça modificação de parâmetro Programação. maliciosamente. Tá, então, coloquei o valor 5, P. Legal. A partir de agora, ele permite fazer Bom, algumas intervenções nele. Bom, então é o seguinte, né, pessoal? Agora eu vou fazer a tarefa para mandar para vocês, vou parar a gravação. Então, agora é o seguinte, eu vou pôr esse filme lá, vocês depois assistem ele aí, que eu tenho que mandar uma tarefinha para vocês, que a semana passada eu não consegui, eu tenho que fazer agora. E eu estou por aqui ainda, se vocês precisarem falar comigo, fala, senão, tenham todos um Feliz Natal. Querem fazer alguma É isso que eu ia pergunta? perguntar, que na aula passada o senhor disse que ia postar e não apareceu tarefa. Então não deu certo, né? Eu estava com problema no Teams aqui, eu não estava conseguindo fazer. Tá? Mas eu vou fazer uma coisa bem simples, tá, pessoal? Tá bom? Tudo bem. Então, falou, estou indo lá, desacoplar isso aqui.